Olá, turmas lindas! Bem-vindos para a nossa aula 10ª de Filosofia. Professor presencial que acompanha os nossos alunos. Fiquem atentos também. Perguntem aos estudantes se eles estão compreendendo, se eles conseguiram aí acompanhar cada aula, fazendo anotações. Professor, você é o mediador, é claro, né? Porém, você precisa ficar atento se os nossos estudantes estão aprendendo, se eles estão conseguindo absorver esses conteúdos que nós abordamos aqui na nossa aula. As aulas elas não estão muito tensas, grandes, né? Estamos tendo um momento aí também para reflexão, atividades mais práticas, né? Mais produtivas, no qual o estudante também pode pensar, refletir, trazer as suas concepções, certo? Então, vamos para a nossa aula 10, já concluindo a nossa unidade 1. Certo, queridos? Vocês logo irão fazer a avaliação. Qual a importância da avaliação? Para você mensurar o que você conseguiu aprender, né? Questões de múltipla escolha, questões também de produção, de texto, né? Dissertativa. Então, é muito importante. Esta aula, aula 10.1, vamos falar sobre a linguagem na história, processo histórico da linguagem, a linguagem eletrônica. Então, vamos já direto falar sobre o que é a linguagem. Estudante, olhando essa imagem aqui, como uma aula é curta, dá para mim fazer análise das imagens, que geralmente eu não faço, devido à correria do tempo. Só essa imagem aqui, quantas linguagens nós podemos observar? Nós temos aqui signos da linguagem da música, linguagem audiovisual, né, um signo, um símbolo aí que nós sabemos. Nós temos a linguagem imagens, no geral, é uma linguagem, a imagem. Só essas imagens aqui não está trazendo uma informação para vocês? Tá, sim, está trazendo várias informações, várias leituras vocês podem fazer aqui dessa linguagem que falamos não verbal. E aqui, onde há signos ou letras do alfabeto, uma linguagem escrita, linguagem verbal. Então, vamos ao conceito sobre o que é linguagem. Vamos fazer aqui uma pesquisa para ver os diversos contextos em que o termo linguagem é usado. A linguagem verbal, que usa palavras, né, letras ou escrita, letras e escrita. A linguagem jurídica, do direito, linguagem popular, linguagem artística, linguagem musical, linguagem matemática, linguagem artificial, que é a informática, a linguagem corporal, cinematográfica e por aí vai. Olha quantas linguagens. Vocês aprenderam na arte que só a arte tem uma diversidade de linguagens, né? A arte como artes plásticas, uma linguagem, a arte musical, a dança, uma linguagem, a desenho, a linguagem, né, da arte visual, enfim, cinema, teatro, tudo isso são linguagens. Então, a linguagem está em toda parte, não é verdade? Assim como a arte está em toda parte. Olha aqui quantos signos, cada um desses signos tem significado. Vocês olhando, você já sabe que isso aqui refere-se ao Face, aqui é um outro aplicativo de relacionamento, aqui é uma marca de computador, aqui também um programa de computador, e por aí vai, né, estudante? Então, apesar das diferenças entre todas essas linguagens, existe um sentido básico que permeia todas elas. Qual é o sentido básico? Cada uma traz informações diferentes, mas o que está relacionado com todas essas linguagens é o conjunto de signos. Isto mesmo, que são sinais visuais, sonoros, táteis. Todos esses sinais, eles remetem a algo distinto entre eles. Objeto, emoção, ideia. Certo? Então, o signo traz o quê? Um objeto, também emite emoção ou ideia, de tal maneira que compõe significado, ou seja, sentido, né, na nossa mente, que domina, daquele que domina esse código. Né? Então, queridos, nós observamos aí que a linguagem,
a linguagem, todas essas linguagens, têm um conjunto de signos, que são esses símbolos, né? Podemos chamar de símbolos também. E esses signos trazem o quê? Significado ou sentido, certo? Por exemplo, as letras do alfabeto têm um significado para nós. Escrever, fazer a escrita, né? A linguagem verbal. Concretizar ali uma linguagem verbal por meio da escrita. Então, são códigos que trazem o quê? Significado ou sentido, né? Então, isso é muito importante ter essas ideias aí. Voltando para o quadro, vamos continuar aqui. É uma aula curta, então dá para a gente ir meio devagar. Ou seja, tem poucos slides, né? Quais seriam, então, os eventos mais marcantes na história da linguagem e da comunicação? Aqueles que tiveram o poder de abrir novas possibilidades para a humanidade? É uma pergunta, né? Quais seriam os eventos mais marcantes na história da linguagem e da comunicação? A criação das línguas, criação do alfabeto, invenção da imprensa e o desenvolvimento da linguagem eletrônica e todas as suas mídias. Olha o quanto avançamos, né? Quanto avançamos, desde a criação do alfabeto. Quando é que o homem passou a escrever, utilizar os signos ou os códigos para escrever? Né? Ali a 3.000, a 3.500, 3.900 antes de Cristo. O homem passou a dominar a linguagem escrita por meio, então, de signos. É claro que começou de uma forma muito rudimentar, né? Alguns símbolos ali, somente os egípcios, né? Os egípcios, os gregos, os romanos, né? Criaram ali, não estou lembrado do nome da palavrinha, dessas primeiras criações aí de signos que tinham significado. Então, será abordado no último tópico, né? Essas linguagens eletrônicas. Então, criação das línguas. De acordo com os autores, Coutrin e Fernandes, não há conhecimento suficiente referente a esse respeito. O que existe são reflexos e análises a respeito desse surgimento. Muito bem, mas nós temos aqui a criação do alfabeto. Antes da criação do alfabeto, na Grécia Antiga, eram os poetas que transmitiam oralmente muitos aspectos da cultura. Então, quantas criações maravilhosas haviam nesse período, tanto na música, como também nos poemas, nos textos literários, até peças teatrais, né, que muitas vezes não foram transcrevidas pela linguagem escrita. Né? Então, queridos, mas foi na Grécia onde houve, né, as primeiras ali formas de representar a linguagem, né, por meio da linguagem escrita, que são as letras do alfabeto. A juventude aprendia, então, como nesse período, professora, que ninguém escrevia, não tinha como ler, eles escreviam, aprendiam por meio da piedade, amor, traição por meio das histórias míticas e épicas. Né? Então, era assim que era transmitido o conhecimento pelos filósofos, sofistas. Né? Linguagem e ação estavam estreitamente ligadas. Né? A partir do século IX a.C., desenvolveu-se o alfabeto grego, que tinha como base fenício, né? O fenício, o que facilitou a propagação da linguagem escrita na Grécia Antiga, dando início a uma transformação de grandes consequências. Uma revolução também, né? Uma revolução muito importante, a criação da escrita, né? do alfabeto. O relato oral foi perdendo a relevância, até porque aquilo que só que se fala se perde no ar. Né? Então, pois o texto escrito falava por si. Né? O texto é muito importante, assim como as imagens. Os poetas, então, declamadores e oradores, perderam a tarefa de educar os jovens para os filósofos, preceptores e professores. Hoje, quem é que tem um papel de ensinar, né, é o professor, o mediador, o professor. E o papel ativo da linguagem foi sendo, aos poucos, esquecido. Mas, com as redes sociais, nós podemos dizer que utiliza-se muito mais a comunicação escrita e por símbolos ou signos, né, do que aquela oral.
Tem gente que não gosta nem de escrever, nem de falar no áudio. Quem não sabe escrever quer falar o áudio. Quem sabe escrever, fica ali escrevendo e também fazendo, cortando as palavras, né? A invenção da imprensa, outra revolução muito grande no século XV, né? Outro invento super importante foi a imprensa de Gutenberg, que provou nova revolução. Os livros, antes que era escrito à mão, passaram a ser impressos e tornaram-se produtos que podiam ser obtidos com mais facilidade, né? As pessoas passaram a ter acesso a esses livros, porque eles eram produzidos em alta escala. Então, assim favoreceu a educação, a expansão da alfabetização e a divulgação das ideias filosóficas científicas. Estudante, uma revolução muito grande, né? A questão da imprensa, no qual, né, os livros eram né, divulgados em massa, né, grande massa. Aí as ciências poderiam ser divulgadas, né, foram divulgadas, na verdade. Quantos livros escreveram com as ideias dos pensadores, né, período clássico, os pensadores medievais, também no Renascimento. Então, olha que invenção, né, poderosa, que são os livros. Né? Apesar que hoje nós temos a internet, as informações estão postas aí na internet, temos muitos sites de confiança, muita publicação de periódico, de artigos científicos. Hoje a produção de conhecimento é muito rápida, ela é o tempo todo, a questão de segundos, se cria novas ideias, né? Se traz informação importante para a vida, para a sociedade. Então, nós não podemos ficar atrás disso, não é verdade, estudante? Vocês, independente de onde vocês moram, vocês têm acesso à internet. Mesmo a internet lenta, acesso a livros em PDF, não tem mais como dizer, eu não tenho um recurso para estudar, para obter conhecimento. Não tem mais como negar que só não busca e não tem conhecimento, não aprofunda quem não quer. Não se forma, não se faz cursos, não melhora ali o seu currículo, não se prepara para adquirir ali condições melhores na vida profissional, é claro, esse é um dos nossos objetivos. Né? Ter uma oportunidade na vida profissional, porque é o que a gente procura. E conhecimento. Conhecimento é essencial. Eu, por exemplo, eu fiz o curso de filosofia, não era para atuar como professora, eu fiz por um interesse próprio. Eu quero conhecer mais esses filósofos que eu cito nos meus trabalhos, mas eu não tenho aprofundamento nas ideias dele. Eu quero estudar mais. Então, eu fiz um curso de filosofia, uma segunda licenciatura. E aí vou ter que estudar infinitamente, porque a filosofia aprendeu a palavra aqui. Vamos lá, depois eu lembro. Ou seja, o conhecimento ele não tem fim, essa é a ideia que eu quero passar, né? Inesgotável, né? Inesgotável. Então, a linguagem oral foi sendo substituída pela escrita nas sociedades europeias. A linguagem oral, o só falar, foi substituído pela escrita, principalmente na Europa, né? Que é o centro aí das civilizações, né? Que intensificou a mudança na mentalidade iniciada no advento do alfabeto. Então, queridos, importante essa informação, que eu também já trouxe na arte, né, para vocês, essa informação sobre a imprensa. Então, vamos para o último tópico, linguagem escrita, ou linguagem eletrônica. Nós falamos da linguagem escrita, trouxemos alguns dados ali sobre o alfabeto, a criação do alfabeto, que ocorreu lá no período grego, porém já havia há muito mais tempo, né, muito mais distante de nós, civilizações que já traziam ali, acho que é aerogrifo, se eu não me engano, eu não estou com o meu celular aqui para pesquisar. Os egípcios, por exemplo, criaram, né, se nós observarmos as pinturas egípcias, lá tem vários símbolos que contavam as histórias daquela sociedade, ali por meio de símbolos, né, de signos. Então, já era um sistema de escrita. Então, nós podemos, já que nós temos tempo, eu vou poder comentar com vocês o seguinte, para chegarmos na linguagem eletrônica. O que nós podemos argumentar aqui, estudante? A linguagem eletrônica são as linguagens digitais, né? As diversas mídias. Então, lembrando o que é a linguagem, tanto a linguagem oral ou escrita. A oral é essa que nós falamos, né?
e a escrita por meio do alfabeto, ou seja, dos signos, que trazem significado, não é verdade? Então, mas essas linguagens, porém essas linguagens, elas são diversas. E o objetivo da linguagem é o quê? Transmitir comunicação. Essa comunicação ela pode ser feita de diversas formas, por meio de várias linguagens. Escrita, visual, não visual, por meio de áudio, né, que são vídeo-áudio. Então, imagens em movimentos, imagens estáticas. Olha aí quantas possibilidades. Então, hoje nós temos como aprender com diversos recursos, não só com o recurso da escrita, né, que é a escrita ali nos livros impressos. Hoje nós temos a escrita digital, de materiais, livros, e-books, né, e os sites, todos por meio, utilizam da linguagem da escrita, porém eletrônica. Então, é isso que nós vamos entrar agora. Mas eu não posso deixar de falar que antes, né, o que a civilização foi separada pelo acesso, pela a criação da escrita. Isso mesmo. Na história vocês estudam isso. Que antes da escrita, o homem era considerado o quê? Pré-histórico. Né? Tem lá vários períodos da pré-história. O homem, né, não dominava a escrita, só a linguagem falada. Porém, eles já criavam signos. Né? Signos que representavam ali uma ideia sobre alguma coisa, como os desenhos rupestres, lá da arte rupestre, os desenhos, imagens e obras feitas ali pelos egípcios. Né? Também eles contavam a história inteira de uma civilização só por meio dos signos e imagens e desenhos ali que tinham significado. Então, olha que interessante. Né? Então, olha como a linguagem escrita divide aí uma sociedade, né? Como por civilizações, das civilizações. Antes, pré-histórico, após a escrita, já é considerado um período antigo, aí vem se dividindo aí na pré-história, no contexto histórico. Né? Certo, estudante? Então, voltando para a tela, vamos ver o que eu trouxe para vocês de linguagem eletrônica. Quando eu vejo essa caixa aqui de música, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Está em inglês. Não vou praticar meu inglês agora, não, está bem ruim. Então, ontem, passeando numa loja, eu vi uma caixa para tocar disco. Muitos de vocês nem conhecem. Essa é a mais antiga ainda. E não é muito cara. Eu falei, eu poderia comprar, mas eu não tenho os meus discos, sumiram todos, né? Se perderam. Mas eu tenho vontade de ouvir as músicas com disco. Isso é muito gostoso. Diferente, né? Outro tipo de som. Mas, enfim, aqui é um meio de uma linguagem eletrônica, né? Toca disco, uma caixinha que precisa girar aqui para poder ela tocar a música. Vamos ver o que o texto está dizendo. A linguagem eletrônica compreende, como eu já disse, uma diversidade de meios ou mídias, desde os antigos telégrafos, né, e gramofones, até os atuais telefones, computador, internet, correios eletrônicos, telefone celular, livros eletrônicos e tantas outras tecnologias, como eu já falei para vocês. Surgem em curto espaço de tempo. Quando estourou aí as tecnologias digitais, a internet, as informações por meio da internet, então foram se criando uma diversidade de coisas que a gente não tem nem noção do que tem de linguagem eletrônica. Né? A maioria delas vocês conhecem. E o problema da distância. O que resolveu? O problema da distância, né, para a comunicação, que antes era praticamente acabou para um grande público. Como resultado, o mundo se transformou em uma aldeia global. Hoje não há limites para a globalização, certo? Porque nós conseguimos nos comunicar com qualquer pessoa, porque tem um tradutor de línguas aí. Eu já utilizei muito tradutor de línguas do Google para fazer tradução de materiais de pesquisa, mas para me comunicar com outras pessoas. É possível você falar com chinês, com francês. Você vai lá e traduz e pronto. Não precisa nem dominar a língua. É importante que saibam pelo menos o inglês. Né? O espanhol, o italiano, eu leio. Né? Leio espanhol, italiano,
Francês eu estudo um pouquinho, mas é bem complexo. O inglês eu estudei a vida inteira, só não consigo falar, não gosto de falar, mas eu gosto de ler. Então, queridos, nós precisamos dominar essas línguas também, porque o mundo hoje está o quê? Globalizado, é uma aldeia global. Muito bem colocado aqui pelo Hélio. Então, aqui nós observamos que, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, que a expressão aldeia global, essa expressão foi criada pelo comunicólogo, né? Comunicólogo, umas palavras bem difíceis, canadense, Marshall, da década de 1970, ou seja, Marshall, né? Pode tanto pronunciar Marshall como Marshall. Então, foi ele que fez essa primeira expressão aí, né? Trouxe essa expressão, aldeia global. No entanto, a gente vem estudando sobre globalização. Né? Há 20 anos eu estudo e vinha falando globalização. Né? Na verdade, hoje não é mais globalização, é aldeia global. Nós somos quase que uma sociedade só, né? Porque a gente se comunica o tempo todo e assiste e vê reportagem de todos os lugares do mundo, o tempo todo. A gente está preocupado com a economia dos Estados Unidos, com a Europa, com o aumento do dólar, porque a gente não deixa de estar interligados por essa aldeia. Né? Expressão criada, inteligência artificial, algo muito recente também, claro, já vinha falando há muitos anos, mas agora muito mais forte, porque já é realidade, não é mais ficção lá nos filmes. Né? Muito dessas ideias aqui da tecnologia digital, nós já conhecia lá nos filmes de ficção, né? Nem tinha noção que iria acontecer. E agora nós já sabemos que muitas dessas ideias já são reais. Inteligência coletiva ou a inteligência artificial. Expressão criada pelo pesquisador Pierre Levy, em 1956. Então, nós já falamos de inteligência artificial. Qual o cuidado que temos que ter com a inteligência artificial, estudantes? Cuidado dos plágios, somente quem está na área acadêmica, ou fazendo trabalhos mesmo na escola. Cuidado para não pegar coisas prontas. Né? Crie. Nós temos uma capacidade tão grande de criatividade, nós temos aí a nossa inteligência, todos nós somos inteligentes, mas como aplicamos essa inteligência, utilizamos na verdade, né? Todos nós somos inteligentes. A nossa cabeça, nossa mente, nosso cérebro é um HD infinito, cabe 1 milhão de informação. É muito mais que isso, não tenho nem noção de quanta informação nós conseguimos absorver, né? Podemos dizer isso, absorver. Então, é isso, estudante. A inteligência artificial, ela tem significado, sim, para algumas coisas, né? Resolve muitas questões. Ontem eu comprei um robô, olha aí. Comprei um robozinho lá para limpar a minha casa. Não é inteligência artificial, não, mas eu fiquei pensando, esse robô poderia ter sido aprimorado, ter sido melhor. Ele poderia vir com música, ele poderia vir ali com uma inteligência para eu conversar com ele. É o meu parceirinho, achei interessante. Hoje eu coloquei ele para funcionar. Aqueles robozinhos simples lá de que varre a casa. Né? Então, já tem inteligência artificial que desliga a luz, liga o ar-condicionado, que liga a TV, não sei o que, não sei o que. Tem coisas que faz sentido, tem coisas que a gente não precisa utilizar, certo? E tem coisas que vamos usar, já que está aí, né? Está disponível. Mas, enfim, cuidado com a utilização da inteligência artificial para plagiar, para copiar coisas dos outros, né? Para trazer informações, expor informações aí, fake news, né? Coisas que não são verdades. Então, nós temos que ter esse cuidado com as tecnologias digitais. Certo, queridos? Não utilize de forma errada, use para o seu bem, para você buscar mais informação, ler mais, conhecer mais e criar, né? Ser criativo, não copiar, certo? Vamos lá, vamos para a tela, vamos ver o próximo slide. Continuando, falando aqui sobre a aldeia global. Segundo aqui McLuhan, se configura como importante efeito da magnitude do meio jornalístico online e do seu poder incomparável de
transmitir informações a um público culturalmente variado. Poder este que é capaz de ir além dos limites normais de abrangência que compete aos veículos tradicionais de comunicação. Então, queridos, essa aldeia global, como eu disse, ela é expandida, pelos meios de comunicação, principalmente jornalístico, online. Uma vez eu assinei uma TV francesa, eu queria saber o que estava acontecendo na França. Eu assisti alguns filmes franceses, eu achei interessante os jornais lá da França. É muito bom a gente ter informação em tempo real, dos outros países, outros continentes. Isso é muito bom, só que a gente não tem tempo de ficar ali, acompanhando, assistindo. Então, meus queridos estudantes, é importante a gente estar informado, é importante dominar as tecnologias digitais, sim, e utilizar ela para o nosso bem comum. O que nós podemos, então, continuar aqui, segundo as ideias desse Pierre Levy? Pierre é francês. A inteligência coletiva é aquela que se distribui entre todos os indivíduos, que não está restrito para poucos privilegiados. Antes, as informações eram privilégio de alguns, que tinham uma TV, não é verdade? Eu fui do tempo que não tinha televisão ainda em casa. A primeira televisão foi a bateria, em preto e branco. Então, muitos dos nossos pais, por exemplo, os nossos avós não tinham acesso. Uma televisão ainda não existia. Talvez o rádio, alguns nem um rádio conseguiam comprar. Então, muitas coisas eles deixaram de conhecer, de acompanhar devido à falta de oportunidade também, ou até estudar. A maioria dos nossos avós, estudantes, não estudaram, nossos pais também já não estudaram. Então, foi um período, o Brasil teve um período assim, muito sem oportunidade, por isso que nós pagamos caro por isso, não é verdade? Porque eles não tiveram oportunidade. Nós, que temos que aproveitar essa oportunidade. Então, o cyberespaço, que é esse espaço digital, que os indivíduos mantenham-se interligados, independentemente do local geográfico. Não tem mais limite geograficamente, porque nós não precisamos mais sair por aí mandando informações por meio de telégrafos, por cartas, ou pelo pombo-correio. Lembram que já havia pombo-correio em que se situam, Então, não há mais distância entre as pessoas onde elas se situam. Por meio das tecnologias é possível. Olha aqui essa imagem, como retrata aqui, as pessoas interligadas. Às vezes eu olho algumas redes sociais dos colegas, as pessoas que estão no meu Face, as pessoas têm 2.000 amigos conectados. A gente sabe que a maioria daquelas pessoas não são amigos. Eu, por exemplo, tenho muito poucos pessoas lá nas minhas páginas de relacionamento, porque eu não gosto dessa multidão de gente vendo a minha vida. Quem gosta, não tem nenhum problema. Então, queridos, aqui nós observamos aí nessa imagem, como as pessoas estão interligadas. Por meio, então, do meio digital, dos cyberespaços. Porém, nós temos que ter muito cuidado. Eu estava assistindo umas reportagens reais mesmo, de mulheres que se comunicavam com homens em outros países e foram para lá só conhecendo pelos aplicativos de relacionamento ou pelo WhatsApp. Foram para esses países, chegaram lá, ficaram escravizadas. Algumas conseguem fugir, outras não conseguem. Mulheres que foram lá para o Marrocos, Sibéria, países de uma cultura assim, muito tradicional, em que as mulheres, escravizar uma mulher lá é normal para eles. Uma mulher que fica no cárcere privado, para ela é normal, para a cultura dela. Agora, para um brasileiro, para uma norte-americana, aqui da América do Sul, uma norte-americana, é bem complicado. As mulheres norte-americanas são mais livres ainda. Lá elas fazem o que elas querem, elas mandam nos maridos. Agora tem cultura, vai para a África, bem tradicional. Então nós temos que ter cuidado com esses relacionamentos, com essas milhares de pessoas que ficam nas nossas páginas. Essas pessoas passam a nos conhecer a nossa vida, e daí pode nos abordar.
lá com histórias mentirosas, né? Jovens, meninas, muito cuidado, os meninos também, muito cuidado com quem você conversa, tá? Que os seus pais saibam sempre o que vocês estão fazendo aí, nesses sites, né? Nesses aplicativos, nessas páginas de social, né? Que é aberto, como o Facebook, muitas outras aí, TikTok, tem que ter muito cuidado, certo? Então, estudantes, esse no tópico que nós abordamos sobre a linguagem, é importante vocês terem conhecimento sobre essas linguagens, também digital, que é muito atual, muito presente, e a tendência, sim, é só ampliar. Vamos deixar de ler o livro impresso, vamos deixar de conversar com as pessoas frente a frente, no oral, no oralmente, né? Nós já observamos ali que a linguagem oral perdeu valor já desde o século, no período antigo, né? Lá com os gregos clássicos, os que recitavam poemas já perderam seu valor, só devido à linguagem escrita. Imagine só quanto tempo passou e ainda estamos aqui, ainda só na digital, que a gente não vê nem o rosto das pessoas. Então, muito cuidado com isso também. Certo? Vamos utilizar para as coisas boas, para o nosso bem. Voltando para a tela, vamos finalizar. Então, fechamos aqui esses 3 tópicos sobre a linguagem, o que é a linguagem, depois sobre a invenção da imprensa, e, por último, aqui sobre a linguagem eletrônica, né? A linguagem digital. Então, se formos falar de tecnologia, elas estão cada vez mais avançando, já estamos aí com a linguagem robótica, né? Podemos dizer assim, ou seja, a inteligência artificial que conversa conosco. O meu telefone, por exemplo, eu não trago ele para o estúdio, porque, mesmo no silencioso, ela me ouve. Ela me ouve, se eu falar uma palavra-chave aqui, ela pesquisa e fica aqui trazendo as informações. Então, veja que o nosso celular, ela tem uma inteligência artificial, estudantes, que ela nos ouve. E aí, esqueci o nome lá da palavrinha, não vou lembrar agora, que a minha mente está com muita coisa. Traz as informações ali das nossas preferências. Logaritmo, acho que é isso, né? Logaritmo. Traz ali as nossas preferências. Então, aquilo que a gente mais busca na internet, seja no WhatsApp, nas páginas sociais, ou nos sites, o logaritmo vai trazendo essas informações e a gente vai cada vez mais consumindo essas ideias. Eu, por exemplo, tenho muitas... O que vem para mim são coisas... Psicologia, filosofia, educação e costura. Sou costureira também, às vezes eu costuro. Estou vendo que o logaritmo está trazendo muita coisa sobre costura, moda, né? Que eu só penso em fazer, mas não faço. Mas ele já percebeu, ela gosta disso, né? Sobre isso. E eu percebo que só quando eu estou conversando com alguém, quando eu vou para a internet, está lá aquele tema que eu estava conversando, a inteligência já manda aqueles conteúdos. Então, queridos, é importante ter esses conhecimentos. Filosofia é isso, trazer aquilo que está ao nosso entorno, fazer reflexões críticas, ter consciência da nossa realidade, ter conhecimento para poder modificá-la, transformá-la para a melhoria da nossa vida, certo? Nada de prejudicar. Então, jovem, inteligente, vocês que estão na escola, aprendendo todos os dias, é para aplicar esses conhecimentos na sua vida prática, fazer as escolhas certas, corretas, que não leve a sua vida a risco, né? Não leve a sua vida em risco, toma cuidado, tenha parceria com os professores, com os colegas, com a sua família. Família é o núcleo mais importante. Então, vocês podem se abrir com seus pais, conversar, tirar dúvidas, assim como nós, professores, estamos aqui também à disposição sobre isso. Queridos, obrigado pela atenção. Vamos para a nossa revisão para concluir essa aula. Até lá.